Quero ler só o versículo 15 para nós relembrarmos. E você lê juntamente com toda a igreja. Josué capítulo 24, versículo 15. Todos juntos? Bem forte. Se porém vos parece mal aos olhos servir ao Senhor e escolher hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, para servir ao Senhor é preciso coragem. Muitas pessoas já gostaram, já amaram a igreja e não estão aqui hoje por falta de coragem. Eu quero que você abra sua Bíblia em Números, no capítulo 13, versículos 1 e 2. E eu quero falar um pouco aqui sobre a vida desse homem chamado Josué. Capítulo 13, versículos 1 e 2. Deus, assim que o povo tinha atravessado o Mar Vermelho, agora estava na direção de Deus, sob a liderança de Moisés. Então Deus fala para Moisés o seguinte: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu irei dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um de seus líderes. Nós tínhamos quantas tribos? 12. Cada tribo tinha Moisés o dever de escolher um líder. Escolheu um líder da tribo e agora ele vai enviar essa tribo para ver o presente que Deus tinha dado. Olha, Deus tinha preparado um presente para o povo de Israel. Desde que ele tinha mostrado para Abraão, depois lá na frente Jacó já tinha passado por aquelas terras e tinha ido para o Egito. Enquanto o povo estava no Egito, outros povos que não eram povos de Deus estavam na terra prometida. Porque se não ficassem lá, não teria cidades, não teria progresso, não teria cultivo. Então Deus deixou aqueles povos na terra que não era deles, até que Jacó voltasse do Egito. Depois de muitos anos de escravidão, então Jacó, ou Israel, está subindo, chegando perto da terra que Deus tinha prometido. Era um presente de Deus prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. Deus tem nos prometido muitas coisas, e maravilhosas são as promessas de Deus. Uma das promessas de Deus é que nós vamos morar também na terra de Canaã, mas não será a terra de Canaã da terra, mas uma terra de Canaã preparada por Deus para os seus santos, para os seus escolhidos. E nós, quando participamos do culto, quando participamos das coisas de Deus, nós começamos a experimentar um pouquinho daquilo que é estar para sempre louvando e bendizendo o nome do Senhor. A Bíblia diz que lá não haverá tristeza, não haverá choro, será uma alegria estar na presença de Deus. Não precisará de luz solar, porque a nossa luz será o nosso próprio Deus. Será maravilhoso, não haverá tristeza, não haverá dor, todos nós seremos irmãos, contemplaremos a beleza de Cristo e nos aproximaremos dessa beleza conforme for passando o tempo na eternidade. Aqui, Moisés escolheu 12 homens e falou o seguinte: vocês vão lá na terra que a gente vai tomar posse e deem uma olhada, como que é a terra? Se tem mata, se tem rios, se tem plantação, aproveite, pegue um pouquinho dos frutos e traga para a gente. No versículo, aqui no capítulo 13 de Moisés, de Números, ele fala assim: enviou aos exércitos, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens eram líderes. E aí fala dos nomes deles. Aí quando chega no versículo 17, vai dizer o seguinte: disse-lhes, subi ao Negueb, escalai as montanhas, veja como é a terra e o povo que habita nela, se é forte, se é fraco, se é pouco, é muito. Versículo 19: como é a terra que habita, e se é boa ou má, como são as cidades em que vivem, são abertas ou fortificadas, como é o solo, é fértil, é estéril, tem matas ou não, esforçai-vos e trazei do produto da terra. Algumas traduções vão dizer assim: tenham coragem
e tragam do fruto da terra. Não é para olhar de longe. Vocês vão lá na terra e vão observar tudo sobre a terra. É como se alguém te desse um presente e falasse assim: vai lá na loja e experimenta, dá uma olhada boa, experimenta, vê se é bom, aí você volta aqui que eu vou lá comprar para você, que eu vou te dar. Deus está mandando para o povo: olha, observa, pega no fruto, vê como é que é a mata, vê como é que é os rios e tudo, e depois você me fala. Para receber as coisas de Deus, para servir a Deus, é preciso coragem. Sabe por que, irmãos, que é preciso coragem? Porque para nos afastarmos do mundo, nós temos que ter coragem. Porque o mundo é a caída da água, a corrente dos rios, está todo mundo indo para o mesmo lugar. Para você nadar contra a correnteza, contra o mundo, é preciso ter muita coragem. Às vezes na família tem pessoas que vão te odiar, vão falar mal de você, e às vezes é uma pessoa que você ama muito, o pai, a mãe, o irmão, que vai falar: agora você virou crente, agora a gente não consegue nem se divertir mais, e vão começar a criticar. Então é preciso coragem para servir a Deus. Não é uma coisa simples. É preciso coragem para você estar aqui no domingo à noite. Às vezes muitas pessoas vão trabalhar cedo da manhã, mas estão aqui louvando a Deus. É preciso coragem para estar aqui de manhã. É preciso coragem para você levantar de madrugada. É preciso coragem para você pregar a palavra de Deus. É preciso coragem. E em relação ao serviço, cada homem daqueles 12 recebeu a mesma oportunidade. Ninguém poderia falar assim: ó, mas ele privilegiou fulano ou fulano. Não, escolheu 12 homens e falou para os 12: vocês vão e tenham coragem. Os 12 receberam o mesmo trabalho, o mesmo serviço. E, irmãos, todos nós também recebemos as mesmas oportunidades de Deus. Todos nós temos 24 horas por dia para fazermos algo para Deus ou não. Vocês já ouviram falar da regra do 100? A regra do 100 diz o seguinte: que se você fizer algo por 18 minutos, todo dia, ao final de um ano você está em média aí entre 95%, está acima de 95% das pessoas que fazem aquela coisa, qualquer coisa que você fizer. Não é fazer tudo de um dia, não é fazer tudo de uma semana, é um pouco por dia. Se você fizer isso, se dedicar a alguma coisa, 18 minutos por dia, você será uma pessoa melhor naquilo que você se propôs a fazer em um ano. E se você fizer meia hora, se você fizer uma hora, nós precisamos ter coragem para servir ao nosso Deus. A Bíblia tem 66 livros, muitos capítulos, muitos versículos, mas nós não gastamos 18 minutos por dia com a Bíblia. Se nós gastássemos, em um ano nós teríamos lido a Bíblia toda. Mas nós não temos esta coragem. E, irmãos, a Bíblia diz, Paulo falando a Timóteo, fala assim: olha, as pessoas querem servir a Deus. Se eu perguntar quem quer servir a Deus, todo mundo quer servir a Deus. Paulo fala o seguinte: tinha um cargo que a gente tem até hoje, que é o diaconato. São diáconos e diaconisas, que são pessoas que servem a igreja de forma oficial, é um cargo da igreja. Nós temos os auxiliares, que são pessoas que estão em teste, temos os diáconos, depois temos presbíteros, evangelistas e pastores. Paulo falando para Timóteo, ele fala o seguinte: Timóteo, as pessoas sejam primeiro provadas e depois elas vão ter o cargo. Primeiro sejam provadas para depois terem o cargo. Sabe o que significa isso, ser provado? Primeiro elas sirvam para depois servirem oficialmente. Veja como que elas trabalham, veja como que elas se comportam, se elas têm dedicação, se elas têm respeito dos demais, se elas têm compromisso com Deus e com a palavra de Deus e com a igreja de Deus. Depois elas vão receber o cargo. O que importa, irmãos, não é o cargo, o que importa é o serviço. E aí Paulo está falando assim: primeiro elas sejam experimentadas no serviço, para depois terem o cargo. Eu não posso dar o cargo para uma pessoa que não foi experimentada, porque eu estaria fazendo com que essa pessoa pecasse, porque ela vai fazer mal feito o serviço, ela vai se vangloriar,
e não vai corresponder àquilo que nós necessitamos dela. Nós temos diversos serviços na obra de Deus, muitos serviços, mas algumas pessoas escolhem o serviço que querem fazer. A oração, por exemplo, não é um serviço que pode ser escolher, todos têm que fazer. Ouvir a palavra de Deus, todos têm que fazer. Cumprir a palavra de Deus, todos têm que fazer. Contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, todos têm que fazer. Mas algumas pessoas escolhem: eu quero cantar, o outro eu quero tocar, o outro eu quero só pregar, o outro eu quero só fazer tal coisa, e assim por diante. Nós, enquanto servos de Deus, não podemos escolher, temos que estar prontos para fazer a obra de Deus naquilo que for preciso, naquilo que nós formos chamados. E para isso é preciso coragem. Aqueles homens chegaram lá na terra, olharam, observaram e voltaram. Quando eles chegaram, 10 homens fizeram com que o povo pecasse contra Deus. Sabe como? A terra é boa, mas as pessoas que estão lá não vão deixar nós entrar. Nós vamos chegar lá e eles vão nos devorar, eles vão acabar com a gente. Tem uns caras grandes lá, meu, os Enaquins são gigantes. As cidades têm muros altos, são fortificadas, como a gente vai entrar? Não tem como a gente entrar. Sabe o que aconteceu com o povo? Todo o povo começou a murmurar contra Deus. Sabe o que é murmurar? É ficar falando mal, ficar reclamando. A gente estava lá no Egito, estava ruim, mas estava bom. Pelo menos lá tinha cebola, tinha carne, tinha um monte de coisa para a gente comer. Aqui nós estamos passando fome. Agora, a gente não pode nem voltar, porque senão o faraó mata a gente. E a gente não pode ir para frente. Como é que a gente derrota gigante? A gente é tudo baixinho, não tem como. E começaram a reclamar de Deus, reclamar de Moisés, reclamar dos líderes do povo. Apenas 2 homens que tiveram a mesma oportunidade, o mesmo trabalho, ficaram 40 dias observando a terra. Quando voltaram, eles falaram o seguinte: olha, fiquem calmos, o Senhor está conosco e o Senhor vai nos dar essa terra. Você acredita na palavra de Deus? Diga amém. Amém. Aquele povo, nós lemos em Josué 24, até o versículo que nós pedimos para vocês se repetirem: nós serviremos ao Senhor. Quando nós viemos para a igreja, nós enchemos a boca, nós serviremos ao Senhor, nós vamos ser crentes, vamos aceitar Jesus, vamos levar a família para a igreja. Mas conforme vai passando o tempo, a nossa fé ela vai diminuindo, porque nós não ficamos nem 18 minutos por dia em contato com Deus. Então a nossa fé diminui, e chega uma hora que aquilo que parecia bênção, nós já começamos a reclamar, começamos a desfazer e começamos a nos afastar de Deus. Aquele Deus que tirou a gente do Egito e fez a gente passar pelo Mar Vermelho, Ele não pode dar essas terras para nós? Pode, mas conforme a gente vai se afastando de Deus, a gente vai vendo a dificuldade novamente. Aí Josué e Caleb falam: esses homens serão devorados por nós. Nós vamos subir e vamos conquistar a terra, porque o Senhor já nos deu a terra. Diga assim: o Senhor já nos deu. Por isso, precisamos crer. Irmãos, tem coisas que o Senhor já deu e nós ainda estamos pedindo a mesma coisa que Ele já deu. É como se Deus estivesse olhando para você na sua oração assim: mas eu já dei, já está aí. Nós estamos aqui numa construção gigante para o tamanho do nosso povo, e aí nós oramos para que Deus envie os meios, o dinheiro para a gente fazer. Aí Deus olha para nós e fala: mas eu já dei os meios. Aí eu pergunto para Deus: onde, Senhor? O Jefferson está trabalhando? Tá. Então, o Oswaldo está trabalhando? Então, já tem os meios. A Kelly não trabalha? Trabalha, Senhor. Então, já tem os meios. É só esse povo começar a contribuir, porque eu já tenho comissões para que eles façam isso. Mas nós pegamos muitas vezes, eu estou citando aqui alguns exemplos, mas são todos. Nós pegamos aquilo que é de Deus e às vezes ficamos para nós e não oferecemos para Deus. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para fazer a obra de Deus. Eu tenho coragem de chegar numa loja, numa concessionária e comprar um carro de 80 mil reais e pagar parceladinho lá, quantos anos? 72 vezes, e pagar lá 1.000 por mês, 1.500, 1.800 por mês. Mas eu não tenho a coragem de fazer a mesma coisa pagando bem para a igreja. Ou tem? O salmista também fala o seguinte: eu estou morando em um palácio e
e Deus está morando numa cabana, alguma coisa está errada aí. Nós precisamos levar as coisas de Deus com um pouco mais de seriedade e um pouco mais de coragem. Coragem para servir a Deus. Josué disse para o povo assim, ó: eia, subamos e possuamos a terra. Ele não ia correr risco também? Ia. Poderia morrer? Poderia, mas ele tinha coragem. Porque ele estava dependente de Deus. Diga assim: eu quero ser dependente de Deus. Leia comigo Números, capítulo 14 e versículo 9. Diz assim: somente, versículo 9: somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não os temais. O Senhor está conosco? Amém? Amém? Se o Senhor está conosco, e o salmista Davi disse: se o Senhor for o nosso pastor, não vai nos faltar nada, do que nós temos medo? O Senhor está conosco? Ou nós estamos falando da boca para fora? Se o Senhor está conosco, não vai nos faltar nada. Esse povo, esse inimigo de Deus, a proteção dele já era, eles não têm mais proteção. Deus está do nosso lado. Então nós vamos e vamos vencer, vamos conquistar a terra, vamos receber o presente que Deus nos deu. Deus tem dado presente para esta igreja, e muitas vezes a igreja tem rejeitado, não tem recebido o presente de Deus por causa de murmuração, por causa de coisas que afastam a gente de Deus. Eu queria ler com você, não quero ainda, ler Romanos capítulo 8 e versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Acharam? Amém. Coloca aí para nós. Já coloquei. Não está aqui? É porque não tem como fazer. Então vou ler aqui na lista. O que está escrito aí, irmãos? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O pastor Benjamin, quando ele sempre dirigia o poder, no meio do poder falava: se Deus é por nós, aí todo mundo respondia: Quem será contra nós? Vamos fazer um teste, vocês aprenderam. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? era este sentimento, esta fé, essa dependência que Josué tinha de Deus. A proteção dele se foi, e Deus está conosco. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que povo pode enfrentar o povo de Deus? Nenhum. Ninguém pode enfrentar o povo de Deus. Irmãos, algumas guerras de Israel, Deus mandava o povo ir e lutar. Ó, pega a espada e eu vou estar com vocês. Então o povo ia lá e lutava e vencia a guerra. Outras guerras, Deus falava assim para o povo: vocês fujam, vão para lá e vão para cá e não se encontram. Eles estão mostrando, armando emboscadas, vão para cá. E o povo se desviava e Deus livrava através da fuga. Em outras guerras, Deus falava assim para o povo: fiquem parados olhando, porque eu vou guerrear. Às vezes Deus vai falar para você fugir: ó, se afasta, não faz nada, por enquanto deixa quieto, sai fora. Outras vezes Deus vai falar para você assim: em frente, lute, seja firme e forte. E outras vezes Deus vai falar assim para você: fica parado, deixa eu fazer e observe a grande obra que eu vou fazer, o grande livramento que eu vou te dar. Mas nós precisamos acreditar dessa maneira: se o Senhor está conosco, não há ninguém que possa ser contra nós. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você abra aí em Tiago, lá no finalzinho da sua Bíblia, livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. 14. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Nós fazemos planos de trabalho, planos de faculdade, de tudo, de casa, de família, de tudo. Mas a Bíblia está dizendo assim para nós:
Se o Senhor seu Deus, estiver com você, tudo vai dar certo na sua vida. Se eu não estiver com você, tudo que você planejar vai dar errado. Ou seja, pode até começar bem, mas o final não vai ser legal. Então, faça como Josué, seja dependente de Deus. Josué falava assim: olha, se Deus estiver comigo, então eu faço. Se Deus não estiver comigo, eu não faço. Ele tinha essa plena confiança em Deus. Aquele povo pode ser grande que for, mas eles vão ser igual gafanhotos para nós. Nós vamos acabar com eles, nós vamos detonar eles. Vamos para cima, vamos vencer, vamos possuir a terra, vamos receber o presente que Deus nos deu. Irmãos, tem pessoas que estão rejeitando o presente de Deus. Tem pessoas que estão trocando o presente de Deus por coisas do mundo. As coisas do mundo parecem melhores momentaneamente, mas as coisas de Deus são para hoje e para todo sempre. Aquilo que você receber de Deus, ninguém vai tirar de você. E tudo aquilo que você acumular na sua conta espiritual, que agora você está acumulando tesouros lá no céu, então ninguém vai tirar de você. É nisso que você tem que pensar. Não se preocupe com as coisas mundanas, não se preocupe com os gigantes, com as coisas que são terrenas. Se preocupe com as coisas de Deus. Peraí, como que eu estou fazendo? Eu estou fazendo certo? Eu estou buscando certo? Eu estou da melhor maneira? Então eu sei que vai dar certo. Olha só, Salmo 139. E agora eu quero falar um pouquinho sobre fidelidade. 139. Olha o que o salmista vai dizer: ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu me conheces, Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. O Senhor, Tu me conheces. Tu me cercas em volta, puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa atingir. Para onde me irei no Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer nas profundezas da minha cama, Tu ali também estás. Se tomas as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. E se eu disser, as trevas descobrirão até a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois criastes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acorda que estou contigo. Se tão somente matasse o ímpio, ó Deus, a parte de mim, homens de sangue, eles falam contra ti, com intenção maligna, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que levantam contra ti. Odeio-os com ódio completo, tenho-os por ímpios. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista está falando para Deus: olha dentro de mim, vê se tem algum caminho mau para que eu possa me consertar e andar reto diante de Deus. Porque ele queria ser fiel a Deus. Nós não fazemos isso. Sabe por que nós não fazemos? Porque nós já sabemos aquilo que está errado em nós. Nós não precisamos nem perguntar para Deus, porque é tanta coisa errada que a gente já está na cara, está assim, ó. Agora imagina, você pedir a Deus: Deus, olha para a minha vida, vê se tem alguma coisa errada ainda que eu não tirei, que eu preciso tirar. Será que eu estou servindo da maneira correta? Será que eu estou contribuindo com tudo aquilo que eu posso? Será que eu estou fazendo tudo aquilo que eu posso? Será que eu estou me afastando completamente dos meus pecados? Será que eu já estou pronto, Senhor, para servir? Eu já estou provado, já fui aprovado pelo Senhor e agora já posso servir? Nós não fazemos isso, porque nós temos medo da resposta de Deus. Nós estamos com os nossos pecados à nossa vista, e mesmo assim a gente finge que está tudo bem, e vamos fazendo, e vamos pecando, e vamos
tentando, cambaleando, caindo, e vamos continuando. Mas o salmista está falando, olha para mim, Senhor, vê se tem alguma coisa errada, porque eu quero consertar. Faça a oração nessa noite, Deus, me ajude. Nem que você não precisa perguntar o que é, que você já sabe, mas você fala assim, Deus, me ajude a melhorar, me ajude a mudar de vida, eu quero me aproximar de Deus. Aleluia. Eu quero que você responda essa simples pergunta: quem que estava agradando a Deus? Aquele que estava trazendo o povo para perto de Deus. Olha, gente, aquela terra é nossa, aquele povo não vai ser nada diante de nós, Deus está conosco. Ou aquele que falou assim, não adianta nem tentar, os caras são grandes, as muralhas são grandes, nós perdemos, vamos voltar para o Egito. Quem que estava agradando a Deus? É simples. Aquele que aproxima você de Deus está agradando a Deus. Quando você tenta se aproximar de Deus, você está agradando a Deus. Quando você se afasta de Deus, você pode ter certeza, você está desagradando a Deus. Quando você faz alguma pessoa se afastar de Deus, você está desagradando a Deus. E aí no versículo 8 de Números 14 vai dizer o seguinte, versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e dará a nós. É uma terra que emana leite e mel. É um presente, é uma coisa maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Aí ele fala assim: se o Senhor se agradar de nós, então Ele vai nos dar. Se o Senhor se agradar de você, irmão, Ele vai dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Amém? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. O contrário também é verdadeiro. Se o Senhor não se agradar de nós, Ele não nos dará aquilo que a gente precisa, Ele não nos dará a nossa herança. Então o segredo para servir a Deus é coragem, é dependência de Deus e é fidelidade a Deus. Quando Josué termina a carreira dele, ele está aí já velhinho, lá no livro de Josué, capítulo 24, aí ele vai dizer assim para o povo: temam ao Senhor, serviu com sinceridade, com verdade, deitai fora os outros deuses, aos quais serviram os vossos pais, lá em Eufrates. Aí o versículo 15: mas se parece mal servir a Deus, então escolham a quem vocês querem servir. Vocês não podem ficar em cima do muro. Aí ele fala assim, lá no Egito tinha deuses. Depois que nós atravessamos o Egito, tem aqui os amorreus, os outros povos que estão aqui perto, também tem outros deuses. Vocês querem servir a quem? Querem servir os deuses do Egito, os deuses dos amorreus, ou vocês querem servir ao Deus verdadeiro? Aí o povo chega para Josué e fala: não, Josué, nós vamos servir ao Deus verdadeiro. Aí Josué fala: vocês não podem, porque vocês são pecadores, vocês são vacilantes. Um dia vocês querem, outro dia vocês não querem, vocês não gastam nem 18 minutos por dia com Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Não, Josué, nós vamos servir a Deus. Presta atenção. Esse Deus que fez o bem para vocês, quando vocês se afastarem dele, ele vai fazer mal para vocês. É isso que vocês querem? E o povo continuou falando: não, nós serviremos ao Senhor. Josué falou: escolham, eu já escolhi, eu e a minha casa vamos servir a Deus até o fim, aconteça o que acontecer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa dizer nessa noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Tem pessoas que estão tentando agradar homens. Falamos aqui no sentido geral, né? O homem tentando agradar a mulher tentando agradar ao homem. Mas com tanto o homem quanto a mulher, não tem nenhum céu para te oferecer. Nós temos que tentar ao máximo agradar o nosso Deus. Isso é o mais importante. Nós precisamos de tudo. Nós tentamos agradar o patrão, tentamos agradar o vizinho, para se dar bem, né? Ter uma boa vizinhança, uma boa convivência. Mas o mais importante é tentar agradar o nosso Deus. Isso é o melhor de tudo. Assim, você vai ser provado, vai ser aprovado e vai estar apto para servir a Deus. Vamos de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração.